Pessoal, vamos dar início agora aqui o nosso segundo componente aqui, que é o JList. Tá? Ah, qual que é a ideia do JList? Tá? A ideia do JList, tá? É que ao invés do combo, tá? Que a gente tinha uma lista retrátil, né? Ou seja, a minha lista ela fica escondidinha, a hora que eu clico ela é expandida. Então a ideia do list é que essa lista ela já fique totalmente expandida ou parcialmente expandida na minha tela. Tá? Então ela vai ocupar mais espaço, mas de cara o usuário já vai conseguir ver todas ou boa parte das ou alguma parte das opções, tá? Pegando aqui como exemplo um gerenciador de arquivos, né, que tem meus vídeos das minhas aulas, vai ter uma visualização aqui do tipo lista, tá? A ideia é que você, considerando uma coluna só, né, porque se eu considerar mais de uma coluna vira uma tabela, tá? Mas a ideia é que se eu tenho aqui, por exemplo, considerando só essa parte do nome, eu tenho a lista dos nomes dos meus arquivos. Tá? Outra coisa interessante aqui nessa lista, né, que ela vai disponibilizando, portanto, elementos linha a linha, tá? Existe a opção também, se eu tiver uma lista muito grande, de eu posicionar depois numa coluna, na outra, mas a priori é linha a linha. Eu consigo nessa lista, tá? Ou desde que isso seja permitido, selecionar elementos, tá? Dispersos na minha lista por meio da tecla Ctrl, né? Se eu fico com o Ctrl pressionado, eu vou clicando, eu posso selecionar elementos dispersos. Ou ainda, se eu clicar num elemento, segurar o Shift e clicar em outro elemento, eu seleciono um intervalo de elementos, um conjunto de elementos dentro desse intervalo do início, que foi o que eu cliquei no começo, até o final, que foi o último elemento que eu cliquei. Tá? Então, esse é o comportamento, vamos dizer assim, de uma lista, tá? Ou de um componente do tipo lista. Então, nós vamos ver agora como inserir esta lista na tela, tá? E para isso, nós vamos começar utilizando o objeto JList, tá? Então, só para começar o exemplo, eu vou pegar aquele mesmo exemplo anterior aqui que a gente tinha, tá? Do nosso combo de estados, mas eu vou substituir esse combo de estados aqui, tá? Então ao invés de ser estados, tá? Eu vou substituir por uma lista, por enquanto. Depois a gente faz outros mais avançados. De list, então vai ser list estados, porque eu já tenho um L estados ali de label. Tá? Bom, aqui eu tenho list estados de list. Tá? Será que dá para aproveitar o mesmo que eu tenho? Tá? Não dá para aproveitar o action listener, tá? Uma lista, ops, estados também não, né, meu filho? List estados ponto edd. Ele não tem o action listener, ele não tem o item change. Ele vai ter um outro método aqui, que é o list selection listener, ou seja, o ouvidor de seleção de lista, tá? Que a gente vai implementar depois, tá? Então, isso daqui eu não consigo aproveitar, tá? Eu consegui aproveitar a mesma inicialização da lista, que eu passo um vetorzão para ele me aparece aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o list estados add. Vou trocar só isso por enquanto. Bom, aqui embaixo, tá? Ele está chiando porque os 6 estados eu não tenho mais, tá? Mas será que ele tem esse get selected index que eu estou utilizando aqui? Ele tem, tá? Tem list estados. Então, uma das coisas que ele tem é o get selected index, tá? Então, só vou, para um primeiro exemplo, trocar então o meu C estados pelo meu list estados. Bom, dado aqui, ó, tá vendo que tem a minha listinha e de acordo com o botão teste, né, nesse render teste, a gente retorna o índice do elemento selecionado, tá? Então, que eu cliquei aqui, ó, retornou 3 para Tocantins, 2 para São Paulo e 1 para o Rio de Janeiro. Vai falando, mas não era para retornar o 0, tá? Observe que no renderizador da lista, tá? Esse carinha, essa string em branco, ele fala, não vou renderizar, tá? String branco eu não renderizo.
Mas existe esse elemento, tanto que o Mato Grosso do Sul é o primeiro elemento da lista, tá? Se eu vier aqui e colocar vou colocar 2 espacinhos em branco aqui, executar, agora sim, ó, ele já aparece aqui. Então, ele que é o elemento 0, tudo bem? Tomar cuidado, então, com strings em branco dentro da sua lista, tá? Mas uma coisa, tá? Se a gente for renderizar, desculpa, for selecionar elementos nessa lista, né? Fala, seleciona o seu estado, eu venho aqui e clico no São Paulo. Só que se por acaso eu segurar o Ctrl, né? E clicar aqui, ó, no espaço em branco, depois no Tocantins, desmarcar São Paulo e etc., eu consigo selecionar múltiplos elementos nessa lista, tá? Ou ainda, se eu segurar o Shift, né? Clicar e arrastar, tá? Clicar e arrastar não, desculpa. Segurar o Shift e clicar em outro lugar, ele vai selecionar um conjunto de valores naquele intervalo, como eu já tinha feito no exemplo do explorador de arquivos. Aí você fala, pô, mas aqui é uma lista de estados, ou se fosse uma lista de cidades, tá? Não quero o cara selecionar múltiplas cidades, múltiplos estados, etc. Porque ele só tem um estado, né? O endereço dele pertence a um lugar a priori, tá? Não tem um mesmo endereço pertencendo a vários estados diferentes, tá? Então, a gente precisa de alguma forma, em algumas situações, tá? Barrar esse tipo de seleção, tá? E como que eu faço isso, tá? Definindo uma propriedade, ou por meio de um método dele, que é o List Selection Mode, tá? O modo de seleção de lista. Nós vamos definir o modo de seleção de lista, tá? Que vai receber um valor inteiro e cada um desses valores inteiros vai ter lá se é Single Selection, ou seja, eu tenho uma única seleção, se é Interval Selection, aquela seleção que eu consigo fazer por meio do Shift, tá? Ou se é o Multiple Selection, né, que eu posso fazer por meio do Ctrl, selecionar múltiplos valores dispersos na minha lista, tá? Então vamos lá, na hora que eu vou adicionar essa lista, então, crie ela, list estados, ponto, set, selection, mod, tá? E aí perceba aqui que ele recebe um valor inteiro ou objeto list selection model, tá? E aí você fala, mas que valor inteiro? O que é esse list selection model, tá? Se a gente combinar os dois, ó, se eu colocar um list selection model, aquela classe que apareceu, ele tem métodos estáticos, desculpa, campos estáticos, tem hora que eu estou falando método no lugar de campo, tá? Campos estáticos com valores inteiros para cada um desses tipos de seleção, tá? Ó, single selection, single interval selection, multiple interval selection, tá? Vou colocar aqui então no single selection, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora. Então vou rodar a aplicação, tá? Então, ó, cliquei em São Paulo. Se eu segurar o Ctrl e clicar em outro lugar, ó, ele só vai ficar clicado em outro lugar. Se eu segurar o Shift e clicar em outro lugar, ele só vai ficar clicado em outro lugar, tá? Então, isso é um aspecto, tá? No interval, o que eu fiz de errado? Single interval, tá? Ou seja, seleção de intervalo simples, tá? E eu consigo fazer aquela múltipla seleção com um Shift, mas eu não consigo com um Ctrl, tá? Selecionar valores dispersos, porque é só por intervalo, tá? E por fim, o último que a gente viu, ou que é o padrão, né? Ponto multiple interval selection, né? Agora sim, se eu voltar ele aqui, agora eu consigo utilizar o Ctrl aqui para selecionar múltiplos itens da minha lista, tá? Supondo, tá, que a gente tem aqui o single selection, tá? Bom, aí que métodos que eu tenho para recuperar ou para saber o que o cara selecionou na minha lista, tá? Bom, se eu tenho um único elemento na minha lista, aí eu tenho dois métodos aqui, tá? Então aqui no render test, eu vou colocar assim, ó, lstatus get selected index, para a gente saber qual que é o índice, né, do elemento da lista que está selecionado. E o list
estados get selected value, tá? Que vai me retornar um objeto. Se esse objeto for do tipo string, né, ele já vai pegar aqui no meu contexto de string e já vai chamar o toString dele. Então vou rodar esse cara aqui. Ó, cliquei no Mato Grosso do Sul, teste 1, Mato Grosso do Sul, tá? São Paulo, 2, São Paulo. Tudo bem? Tocantins, 3, Tocantins, tá? E se eu tenho intervalos, né, de seleção ou seleção múltipla, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui no Multiple Interval Selection. Caso eu queira pegar todos, ainda posso continuar usando esse cara aqui, tá? Ó, se eu clicar aqui, ele deu branquinho 0, tá? Ele vai pegar só o primeiro elemento da lista que foi selecionado, tá? Os outros ele não traz. Mas, se por acaso eu quiser todos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto get indexes, tá? Aí o toString do objeto já vem todos os objetinhos ali, e no lugar do value, o values, tá? Aí eu achei que já vinha o toString, então falha nossa, tá? Eu vou fazer o seguinte, tô acostumado com Python, list e Java, script, list estados, ponto, get selected indexes. Isso eu vou retornar então para um int IDs igual list estado.get selected index. Tá? Vou fazer um for simples, jogar para o terminal mesmo, para não ter que fazer concatenação de string. For int id IDs salt id. Por enquanto eu vou comentar esse cara. Tá? Então aqui, ó, selecionei 2 São Paulo e Tocantins. Ficou o 2 e 3, tá? Selecionar o 1 agora, o 0, desculpa, né? O 0, 2 e o 3, tá? E para o values, a mesma coisa, tá? Então posso ter aqui, só que vai ser um object, tá? Porque o values retorna object, porque pode ser figura que está ali no meio, pode ser string, pode ser qualquer coisa. Object. Desculpa, obj. Objetos. E aqui a gente vai chamar o obj, obviamente vai ser uma string, ele já chamou o toString, tá? Então, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Tocantins, tudo bem? Então, get selected value ou get selected values para múltiplas seleções e para eu retornar o valor dessas seleções ou da seleção, né? Se for get selected value. E o get selected index ou indexes, né? Caso eu queira retornar o índice ou os índices dos elementos selecionados nessa lista, tudo bem? Então, tá aqui o básico do básico da lista, tá? Bom, caso eu queira clicar na lista, né, que nem a gente estava fazendo, num item da lista, então vai ter que ser o single selection. E aí eu quero exibir a bandeirinha que nem estava lá, tá? Antes a gente tinha esse render estado aqui, tá? Agora a gente vai precisar de um private class render list estados implements, tá? E aí sempre que você tiver na dúvida, vem aqui e fala, o que eu tenho que implementar mesmo? Então, list estados ponto add se é add list selection listener, que recebe um list selection listener. Então, o que a gente vai ter que implementar aqui? Se quando eu quero implementar um add action listener, eu implemento um action listener. Aqui eu tenho que implementar um list selection listener. Portamos ele.
implementar todos os métodos abstratos, tá? Value change, não sei por que não colocaram o item state change também, não me pergunte, não foi eu que fiz, mas para mim faria todo sentido. Vou copiar esse cara para cá, certo? E agora lá no meu list selection listener, new, este carinha aqui, tá? São Paulo, Tocantins e etc. Tudo bem? Então, o listener aqui é um list selection listener que nós temos. Beleza? Deixa eu só conferir se eu não esqueci nada dessa lista. Porque você sabe que eu tô ficando gaga, né? Tá, aqui eu fiz um exercício diferente. Só mostrar para vocês, tá? Aqui ao invés da bandeira, né, que eu aproveitei o exercício, eu fiz uma listinha de cores, tá? Existe um método, tá? Dentro da uma classe, tá? Da biblioteca padrão do Java, que é o color, tá? E ele já tem alguns valores de cores definidos, tá? Se você lembrar bem, isso daqui é bastante parecido com uma enumeração. Mas poderia ser campo estático, tá? Mas black aqui vai retornar o que, meu filho, né? Então é uma enumeração, tá? Que vai retornar um RGB, tá? Um objeto color do Java que vai ter as informações do RGB da imagem, tá? E aí, a hora que eu quero setar, por exemplo, esse cara de fundo aqui, esse cara de fundo da minha janela, por si só já é um painel, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Um painel é um container, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tô pegando, tá? Tô pegando o painel da minha janela, tá vendo aqui, ó? Janela, tá? E tô setando o background dele de acordo com a cor que o cara selecionou, tá? Foi só um exercício diferente aqui que eu fiz, ok? E depois aqui eu tenho um outro exemplo aqui no qual eu faço a cópia das listas, tá? Então eu pego, ó, o selected values, tá? E defino aqui, ó, os outros elementos dessa lista aqui com esse método aqui que é o setListData, tá? Então é uma forma também de eu adicionar elementos aqui na minha lista. Tudo bem? Tá? Depois nos exercícios eu vou fazer exemplos desse daqui, tá ok? Então, até o próximo vídeo.